Fala galera, tudo bem pessoal? Aqui é Marcos, estamos falando e hoje nós vamos falar a respeito de vendas e dicas de como se alcançar grandes resultados através da venda. Então já se inscreve no canal, toca o sininho e deixa seu comentário logo abaixo desse vídeo. Vamos lá? Pessoal, se você quer ter um resultado com as vendas, é necessário que você, primeiro, que você conheça o produto que você trabalha. Depois, que você identifique, quando você for oferecer o seu produto para o cliente, que você não chegue vendendo o seu produto para o cliente. É necessário que você crie um rapport, né? Que você crie ali um diálogo, que você converse com o seu cliente e identifique aonde está a deficiência dele naquilo que ele necessita. Ou seja, descubra a necessidade do seu cliente e dê para ele uma solução. E com certeza você vai fazer uma venda para ele de forma extraordinária. Vire amigo do seu cliente. Quando você tem conhecimento, você domina aquilo que você faz, automaticamente você vira amigo do seu cliente, porque ele quer uma solução. E você tem que ser essa pessoa que vai levar a solução para o seu cliente. Outra coisa, não pode faltar um sorriso no rosto do vendedor, não pode faltar no vendedor. O vendedor tem que se vestir bem, né? O vendedor tem que se vestir bem. O marketing pessoal é muito importante para que você tenha um grande resultado nas suas vendas. Quando você domina aquilo que você faz, você se torna um especialista. E pro especialista não tem dificuldade para se vender produtos. Tem produto que ele se vende sozinho. Mas o que a gente precisa para que a gente possa vender esse produto que se vende só? A gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar o produto para que as pessoas se interessem em comprar aquele produto que nós estamos vendendo. Tem produtos que você demonstra e as pessoas compram. Tem produtos que você precisa vender. Esse produto que você precisa vender ele, o cliente não quer comprar, mas você precisa mostrar para o cliente que o seu produto ele é importante, ele é de suma importância para o seu cliente. Um exemplo: todo mundo quer comprar um carro novo, todo mundo quer trocar de carro, todo mundo quer comprar uma casa. Então, ou seja, mesmo as pessoas que já têm casa, elas querem morar numa casa melhor. Elas querem ter uma casa melhor. Outras pessoas não têm casa, mas elas querem ter a sua casa. Então, quando você chega para o cliente para vender algo para ele que ele já quer comprar, vai ter alguns fatores que vai determinar se ele compra com você ou não. No caso, preço, a, a estrutura da casa, né, o designer da casa. E isso é o que vai definir se ele vai comprar a casa com você ou não. Se a casa que você está vendendo é aquilo que ele está procurando, se atende às necessidades e à expectativa dele. E outra coisa, mas a casa vale R$ 1 milhão. Se o cliente ele está buscando algo dentro daquilo que você está ofertando para ele, ele vai comprar a sua casa que vale 1 milhão. Mas se o seu cliente ele não tem a condição financeira de comprar a casa de 1 milhão, não adianta você mostrar para ele a casa de 1 milhão. Vê, isso primeiro, veja qual a necessidade do seu cliente, qual é o sonho do seu cliente e apresente para ele aquilo que ele tenha a condição de comprar. Sem querer prever, adivinhar qual o dinheiro que ele tem na conta, porque às vezes você olha para a pessoa e a pessoa ela não tá com a roupa bonita, ela não tá usando um perfume caro, mas de repente a pessoa tá com a conta bem abastecida no banco e ela vai comprar o seu carro, vai comprar a sua casa e você não pode fazer você não pode ter preconceito com essa pessoa. Você não pode criar um conceito antes de você saber realmente qual é a realidade dela. De repente, a pessoa ela vai chegar lá com a roupa que não é bonita, vai chegar com um carro velho, de repente vai chegar lá de forma simples, às vezes falando tudo errado, e às vezes isso é o que está na pessoa. E você não pode criar um prejuízo, né? Você não pode criar um conceito a respeito dessa pessoa antes mesmo de você vender algo. Que nem, por exemplo, eu tenho lá uma BMW e tenho um Fusquinha. Chega lá o cliente com a roupa bonita, eu vou lá e falo, ó, eu tenho essa BMW, eu tenho um Fusquinha, né? Esse carro ele tem essas qualidades, esse carro tem essas qualidades. Com esse carro você vai ofertar mais conforto para sua família. E aí você passa para os atributos, né, que tem em cada carro. A pessoa vai perguntar quanto custa a BMW. Você sabe que quando ela fala quanto custa a BMW,
o olhar dela voltou para aquele carro. E aí você vai trabalhar em cima daquilo que ela, porque ela sabe que aquele carro ele tem um custo mais elevado. Ele sabe que aquele carro ele é um pouco mais confortável, é muito mais confortável do que o Fusca, é muito mais apresentável do que o Fusca, ou do que de repente um Honda. Vamos colocar lá um carro simples, né? Um Honda City e uma BMW X6. A gente sabe que tem uma diferença de um para o outro. Então, se a pessoa ela colocou o olho nesse carro, é porque às vezes a condição dela é comprar esse carro. Mas eu apresento as duas opções, ou as 3, 10 opções que tiver que apresentar, e o meu cliente ele vai apontar, ele vai sinalizar qual que é o interesse dele real. É, Passei para ele as qualidades, quais são a vantagem de ter aquele carro ou de morar naquela casa, e ele vai falar para mim quanto custa. E eu vou falar para ele, ó, esse carro ele custa X valor, essa casa custa X valor à vista, né? Mas a gente também consegue financiar. A gente tem os bancos, né, que são parceiros nossos, que conseguem financiar esse carro. Ele vai perguntar quanto custa esse carro? Esse carro custa 500 mil. E esse daqui? Esse aqui custa 100 mil reais. Ele vai falar, eu gostei desse, né? Eu gostei desse, mas eu queria ver um pouco mais aquele. Ele sinalizou que a condição dele é aquele carro, o Honda City. Eu vou apresentar para ele as qualidades daquele carro. Esse carro não é igual àquela BMW, a X6, mas esse carro ele tem essa função, é um carro fantástico, é um carro bom, é um carro que também vai te levar com muito conforto, que também vai marcar sua presença na chegada, né? Ele sinalizou que as condições dele é para esse carro. Então, eu vou ajudar ele naquilo que ele precisa, certo? Então, primeiro eu identifiquei a necessidade, eu apresentei o que eu tenho, né? Descobri a necessidade do meu cliente quer comprar o carro. Eu apresentei para ele o que eu tenho de melhor, apresentei para ele o que eu tenho de intermediário e de repente eu apresento para ele um carro popular também e ele vai sinalizar para mim qual é o carro que ele quer. E ele me sinalizando, eu vou apresentar para ele a qualidade, o que ele vai ter de benefício com esse carro. De repente ele não interessou pela X6, ele não interessou pelo Honda City ou pelo Honda Fit, né? Ou pelo Honda Civic, ele interessou de repente pelo carro popular hoje aí, da Hyundai, o HB20. Ele interessou pelo HB20. Então eu vou apresentar para ele as qualidades do HB20. Falar, ó, esse HB20 não é a BMW, não é não é um Honda, mas esse HB20 não é um Honda Fit, ou um Honda City ou um Honda Civic, mas esse HB20 aqui também é um carro da Honda, né? Mas ele é um carro econômico, é um carro que com pouco combustível você vai poder ir muito longe, vai fazer viagens tranquilas, é um carro confortável. Hoje é o carro mais vendido no Brasil, esse carro. E aí eu vou falar as qualidades que tem no carro, porque ele sinalizou que ele quer comprar aquele carro. Então fica a dica, o seu cliente sinaliza aquilo que ele está procurando. Isso quando se trata de algo que ele já está querendo comprar. Carro, casa, né, ou moto, são coisas que as pessoas já querem comprar, tá bom? Televisão, rádio, enfim, né? Agora tem coisas que o cliente ele não quer comprar, mas que você precisa mostrar para ele que ele tem necessidade de ter aquilo. Eu vou citar um exemplo. Você quer comprar um livro hoje? Provavelmente você vai falar: se eu ganhar um livro, eu leio. Mas a maioria das pessoas elas não querem comprar livro. Elas não querem comprar livro. Mas qual é a vantagem de eu ter um livro dentro da minha casa? É que eu vou melhorar no meu conhecimento, é que eu posso agregar valores com aquela leitura que eu estou fazendo. E você pode observar que as pessoas mais sábias, as pessoas mais cultas que existe hoje no planeta são pessoas que leem. Então, você passa para a pessoa a vantagem, quais os benefícios que ela vai ter com aquele livro. Um exemplo, eu vou vender uma enciclopédia. Eu chego numa pessoa para vender uma enciclopédia. Oh, você quer comprar livro para os seus filhos, né, para eles estudarem, para eles pesquisarem em casa? A pessoa vai falar que não, eu não quero comprar livro, né? Não quero comprar livro. Mas se eu chego na pessoa, bom dia, fulano, tudo bem? Bom dia, meu nome é Marcos, né? Eu sou representante de uma empresa de São Paulo, onde a gente está fazendo aqui uma pesquisa aqui no seu bairro, uma pesquisa na sua cidade, para a gente ver quais são as dificuldades que os estudantes eles estão encontrando hoje no seu dia a dia. Né? Aí a pessoa vai responder, ah, que bacana.
eu posso fazer algumas perguntas para o senhor? E isso independe do grau de escolaridade da pessoa. O interesse da pessoa por aquilo que eu estou passando para ela, ela tá sendo chamada para algo que é uma dificuldade que ela tem no dia a dia, mas que ela ainda não identificou, porque ninguém nunca chamou ela para essa realidade. E aí eu chego nela e falo: ó, hoje, né, o seu filho estuda em qual série? Você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 3 filhos. Qual a idade deles? Ah, um tem 7, um tem 15 e um tem 19 anos. Eles estão estudando? Sim, a minha filha está começando agora no primeiro ano. Meu filho de 14 anos, 15 anos, está no sexto ou no sétimo ano, ou no nono ano. O meu filho de 21 anos está começando a faculdade. A senhora sabia que hoje, né, as escolas elas têm dificuldade lá na questão de material de pesquisa, às vezes elas mandam, né, que o aluno faça suas pesquisas em casa e depois que eles tragam alguma coisa pronta para a escola, alguma matéria pronta, às vezes estudar para a prova, né? A gente sabe que hoje o índice de criminalidade está grande, as crianças, as famílias têm valores diferentes uma das outras, e de repente o professor pede lá para que o seu filho ele faça suas pesquisas em casa. Hoje, a senhora, o senhor tem algum material de pesquisa para que para que o seu filho possa estudar em casa? Porque se ele estudar em casa, você sabe que você vai evitar dele estar deslocando, ter uma biblioteca, você não sabe o que ele está fazendo, né? Às vezes está com mal companhia, uma amizade que não é boa, e aquele detalhe que eu falei, né? As famílias hoje elas têm formas, né? De ensinamento, às vezes, diferente uma das outras, costume diferente, né? E aí eu perguntar para a senhora, hoje, é, o que a senhora tem, ou o senhor tem, hoje de material de pesquisa para os seus filhos estudarem em casa? Provavelmente a maioria, 99% das famílias brasileiras, eles não têm material de apoio para os filhos em casa, material para que os filhos possam estudar, pesquisar em casa. E quando se pergunta isso, ele fala: não, não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhum livro, eu não tenho nada aí, né? E aí, olha só, ela poderia falar: eu tenho um computador, eu tenho um celular, mas quando você especifica algo a respeito de um material, ela vai falar que ela não tem nada. E aí você fala: mas você não tem, porque você não tem condição, ou porque você não tinha condição de comprar, ou porque você nunca se interessou. O que você acha que o pai vai responder quando ele ouvir isso? Ele vai falar: não, eu não tinha conhecimento a respeito disso, ninguém nunca me falou a respeito disso. Aí o vendedor ele entra com a sua estratégia. Não sei se você sabe, hoje foi desenvolvido um material, né, com baixo custo para que todas as famílias de todas as classes possam ter material que vai atender a necessidade dos seus filhos desde a pré-escola até eles formarem numa faculdade. Isso com um custo muito barato, um custo mínimo, mas você vai evitar do seu filho sair de casa e tal, tal. E se eu falar para você que esse material, antigamente, né, esses mesmos material custava 4, 5, 6 mil reais, mas que hoje você pode ter acesso a esse material num custo muito baixo. Se a gente apresentasse para você uma proposta que te desse condição de você adquirir esse material, que ia dar suporte, desde a sua criança de 7 anos até o seu filho de 19 anos que está começando a faculdade, para ele ter mais material para ele estudar em casa. Isso você acha que isso ajudaria os seus filhos aí na questão das pesquisas? Porque ó, aí o que, que o vendedor faz? O vendedor pega aquele livro, vai lá na criança que está iniciando, né, na escola, ele abre o livro e fala: filho, você está estudando isso aqui? Né? E a criança fala: